Olá pessoal do canal Radiologia, hoje a gente vai falar sobre achados morfológicos no fígado cirrótico, tá? Ou seja, que dados de imagem a gente tem nos exames seccionais que permitem a gente caracterizar que esse fígado tem hepatopatia crônica, é um processo cirrótico que está ocorrendo nesse fígado. Isso é de extrema importância porque dentro do contexto da cirrose a gente tem alguns raciocínios diagnósticos que não podem ser feitos no paciente sem cirrose. Então a identificação de hepatopatia crônica por imagem ela é fundamental. Vou dar um exemplo simples para vocês, paciente com cirrose que tem uma lesão hipervascular nodular, que lava e que tem mais de 1 centímetro, você pode fechar o diagnóstico por imagem de carcinoma hepatocelular. Se essa mesma situação ocorre no paciente sem hepatopatia crônica, uma lesão hipervascular com lavagem, tá? Você não pode firmar esse diagnóstico. Então modifica totalmente a definição diagnóstica e, consequentemente, a conduta. Então vamos ao caso, tratava-se nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, o paciente homem do sexo masculino, né, 51 anos, portador de cirrose hepática pelo vírus C, Child B9. Vamos ver quais são os achados de imagem morfológica que permitem o diagnóstico de hepatopatia crônica. Então vamos lá. Então eu vou iniciar com uma ponderação T2, plano axial, uma sequência Reisch, uma sequência bem anatômica. Primeiro eu vou falar situações que determinam vicariância, tá? E atrofia de determinados segmentos, subsegmentos ou mais de um segmento no fígado. Então, um dos segmentos que mais crescem no fígado com hepatopatia crônica é o lobo caudado, né? O lobo caudado, geralmente a borda medial dele, gente, ele termina junto à face medial da cava inferior intrahepática. Repare que o tecido do lobo caudado ultrapassou, chegou à linha média, forçando a barra até passou um pouquinho da linha média. Tá? Então, um aumento do lobo caudado bem diagnosticado aqui. Outros dois segmentos que crescem são os segmentos 2 e 3. Tá? Lembrando que os segmentos 2 e 3, o cirurgião geralmente se remete a eles dizendo que ele é o lobo esquerdo, na classificação de Coinot. Né? Isso permite ele caracterizar como lobo esquerdo os segmentos 2 e 3. Chamam de lobo caudado o segmento 1 e lobo quadrado o segmento 4. Tá? A composição de segmentos 1, 2, 3, 4, o cirurgião habitualmente chama de fígado esquerdo. Então é um pouquinho diferente da nomenclatura que nós, o pessoal da imagem, utiliza. A gente utiliza o lobo esquerdo para o parâmetro dos segmentos 1, 2, 3, 4. É um pouco diferente do que o cirurgião utiliza. Isso é de importância vocês saberem, porque vocês vão fazer interface de comunicação de laudos, de relatórios com o cirurgião. Então vocês têm que passar para eles o que eles entendem, tá? Então, identificar segmentos 2 e 3 como lobo esquerdo para o cirurgião, segmento 4 como lobo quadrado e segmento 1 lobo caudado. Se vocês quiserem se referir aos segmentos 1, 2, 3 e 4, utilize a terminologia fígado esquerdo, 5, 6, 7, 8, fígado direito. O lobo direito e o fígado direito são absolutamente iguais na interpretação de cirurgiões e radiologistas. Então, o segmento 2 e 3, ou lobo esquerdo, caracterizado e descrito pelo cirurgião, ele vicaria. Ó. Observe que ele está bem grande, né? E a atrofia do resto, ou seja, do segmento 4 é o que mais atrofia, tá? Seguido do lobo direito, né? Se a gente tirar o lobo caudado aqui, o lobo direito é um lobo pequeno, tá? E aqui o segmento 4. Essa atrofia do segmento 4 e do lobo direito, ela determina uma ampliação da fossa da vesícula biliar. No caso aqui, esse paciente é colestectomizado, mas repare que a fossa ficou tão ampla que o antro e o piloro com líquido entraram aqui, ó, dentro dessa região. Né? Até a própria gordura intracavitária entrou. Tá? Vamos observar essas alterações no plano coronal ponderado em T2. Observem aqui, ó, vou botar esse plano bem à frente para mostrar para vocês como os segmentos 2 e 3 crescem, o segmento 4 pequenininho e o lobo direito relativamente pequeno. Se você nesse plano aqui, se você analisar, o lobo direito mais o segmento 4 talvez seja menor do segmento 2 e 3 no plano lateral, ok? Tá? Uma outra alteração que a gente observa nos pacientes com hepatopatia crônica são alterações do contorno do órgão. Então, uma irregularidade do contorno do órgão determinada pela fibrose que ocorre, né? Lembrando que o fígado, mediante o insulto crônico, ele se defende produzindo fibrose, né, um processo inflamatório que gera a produção de fibrose, e ele se reorganiza sob a forma de nódulos. Em consequência dessa fibrose, uma delas é a alteração do contorno do órgão. Então, observe que ele tem um contorno meio lobulado, irregular, nítido. Se vocês tiverem dúvida, a dica que eu dou é vocês procurarem na sequência T1, fora de fase. Na sequência T1, fora de fase, a gente tem um efeito da tinta Nankin, que fisicamente, basicamente, é
que a interface do fígado, que é predominantemente água e da gordura, eu tenho representatividade dentro do voxel de água e gordura, e nessa sequência tem um fora de fase. Quando você tem essa representatividade, você tem uma queda do sinal. Então a gente observa essa queda de sinal demarcando o contorno do órgão e nitidamente demonstrando que ele tem um contorno irregular, lobulado, né, nitidamente lobulado, habitual em hepatopatia crônica. Tá? Outros dados correlatos, não diretamente relacionados à cirrose, mas que são muito comuns no paciente com hepatopatia crônica, presentes nesse caso, tá? Colaterais intracavitários, tá? E esplenomegalia. Tá? Colaterais intracavitários e esplenomegalia configurando hipertensão portal, que não é exclusiva da hepatopatia crônica cirrose, apesar dessa ser a principal causa. Ok? Por fim, você tem ainda, até por conta dessa atrofia, e um dos sinais mais precoces que tem é uma ampliação do espaço periportal, tá? Exatamente porque ocorre essa atrofia, o espaço periportal ele fica ampliado, pode ter gordura se esse paciente tiver ascite, pode ter líquido penetrando no espaço periportal, ok? Então vamos voltar à apresentação. Então, alguns achados aqui, vou repetir para vocês, ó, alargamento do espaço periportal, exatamente o último que eu citei, é frequente, é muito visto nos exames seccionais, sejam de tomografia, ressonância, até pelo próprio ultrassom, com uma hiperecogenicidade junto à veia porta, a gordura, né, periportal ocupando aquele espaço. Hipertrofia do lobo caudado e dos segmentos laterais do fígado esquerdo, ou seja, os segmentos 2 e 3, são as áreas que vicariam, e atrofia de outras regiões como o lobo direito, ou seja, segmentos 5, 6, 7 e 8, e o segmento medial do fígado esquerdo, ou o segmento 4, ou o lobo quadrado. E, em consequência dessa atrofia e dessa vicariância e hipertrofia, a gente tem a ampliação da fossa da vesícula biliar. A fossa ela fica exatamente entre o lobo direito e o segmento 4, né? A vesícula fica ali. Então, se eu tenho atrofia desses dois segmentos, eu amplio a fossa da vesícula biliar. Algumas teorias para essas áreas de crescimento e de atrofia, né? A mais comum é a teoria vascular, na qual o fluxo mesentérico, né, lembrar que a veia porta é formada pela veia mesentérica, pela veia esplênica, basicamente essas duas veias, né, tem também a veia gástrica esquerda, mas principalmente a mesentérica superior, né, e a veia esplênica, e o fluxo relacionado ao lobo direito, ao segmento 4, tem um direcionamento de drenagem, tá, preferencial pelo fluxo mesentérico. É o fluxo exatamente que traz do intestino todos os metabólitos para serem metabolizados no fígado, que é absorvido pelo intestino. Já os segmentos 2 e 3 são segmentos que estão mais protegidos desse sangue vindo do intestino. Ele tem uma drenagem, um direcionamento mais da veia esplênica, tá? E eles, por conta disso, né, ficam menos sobrecarregados. O lobo caudado, ele por si só tem uma série de vascularizações, tanto de drenagem quanto de nutrição, que poupam, entre aspas, né, esse segmento hepático, né, de dano, de necessidade de metabolismo. A esse fenômeno a gente chama de fenômeno streamline, ok? Gente, então vou mostrar aqui uns exemplos para a gente firmar esses dados de imagem, tá? Então, alguns dados, alguns achados, de forma repetitiva, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o lobo caudado crescido, ultrapassando a face medial da cava, chegando próximo da linha média, contorno irregular do parênquima hepático, tá? O segmento 2, 3, ó, significativo, o segmento 4 quase que acabou, tá? O mesmo raciocínio aqui, ó, no plano coronal, como o segmento 2 e 3, se você observar, nesse plano aqui, parece que ele está maior do que o restante de todo o fígado, tá? Então, o segmento 4 estava aqui, o lobo direito estava aqui, ambos atrofiados. Tá? Mais uma vez aqui, ó, o segmento 4 atrofiando, ampliando aqui ao nível do ligamento falciforme, a gordura, o lobo caudado crescido, chegando até a linha média, tá? E aqui novamente, ó, o segmento 4 praticamente acabou, olha como ficou ampla a fossa da vesícula biliar, tá? A gordura penetrou aqui, ó, a vesícula aqui, ó, tá solta, se eu tivesse a ascite entrar nessa região. E mais uma vez o lobo caudado ultrapassando a face medial da veia cava, chegando próximo à linha média, com um contorno nitidamente irregular do parênquima hepático, ok? Tá? Então esses são os principais achados para vocês caracterizarem um exame que tenha um fígado com sinais de hepatopatia crônica. Em cima dessa informação, o raciocínio tem que ser diferenciado, né, principalmente determinadas lesões focais, né, no que diz respeito aos pacientes sem hepatopatia crônica, ok? Espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.